Olá, sejam bem-vindos na nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos da Sociologia. Sou a professora Camila e vou trabalhar com vocês esse semestre. Nossa aula vai ficar dividida, em termos organizativos, em 3 momentos diferentes. O primeiro momento, nós vamos falar da vida e obra de Comte, assim como a apresentação dos roteiros dos conteúdos, né, que nós vamos discutir, e depois algumas reflexões históricas sobre o momento em que Comte estava escrevendo e produzindo sua obra. O segundo momento, nós vamos trabalhar com as ideias propriamente da teoria kantiana. Já no terceiro momento, eu vou iniciar a ideia do positivismo ideológico a partir da Europa e do Brasil. Nós vamos exibir o vídeo Positivismo no Rio de Janeiro, de 9 minutos, e esse vídeo vai fazer uma referência à teoria dos 3 estados, do ponto de vista da organização da sociedade e do ponto de vista da elite intelectual brasileira. Nesse momento também eu vou realizar uma síntese dos conteúdos trabalhados nessa aula e vou vamos encaminhar para a próxima teoria que nós vamos discutir na terceira aula, seguindo ao positivismo. Então, assim vamos finalizar a nossa aula 2 de Fundamentos da Sociologia. Os conteúdos que vão ser trabalhados, então, nessa aula 2 do Fundamentos da Sociologia, né, são a biografia do autor, os princípios teóricos de Comte, o método positivista sobre a ótica de Comte e o positivismo ideológico. Então, eu separei os conteúdos sobre esses quesitos. Partindo da biografia do Comte, né? Augusto Comte foi fundador do positivismo, né, como todos sabem, né, do ponto de vista político, filosófico e, posteriormente, sociológico. Em sua vida acadêmica, ele recebeu influências de físicos, matemáticos, astrônomos, ou seja, pesquisadores das áreas exatas do conhecimento. Um fato decisivo para a sua formação foi o estudo do esboço de um quadro histórico do progresso do espírito humano de Condorcet. No slide 5, então, vocês podem ver os nomes dos matemáticos, astrônomos e físicos que influenciaram o pensamento positivista de Comte. Com 16 anos, Comte ingressou na Escola Politécnica, que foi criada em 1795. Essa escola, ela teve um papel revolucionário na educação tecnológica, impondo uma supremacia mundial da ciência francesa em relação a outras formas de conhecimento de outros países. Então, essa escola politécnica teve grande influência no pensamento positivista. E vocês vão ver isso nas referências e nas reformas que ocorreram mundo afora na educação, principalmente. Em 1817, Comte foi secretário do socialista utópico Proudhon, no qual ele aprofundou as influências e a ideia do espírito do progresso social, político e científico. Ele trabalhou nesse sentido com Proudhon, né, da ideia do espírito do progresso social, político e científico. Só que Comte impulsionou seus estudos ao outro viés ideológico, que vocês vão ver futuramente. A partir das experiências, ele foi elaborando uma ciência do espírito positivista, né? Essa ideia do positivismo surgia nesse momento, até tornar um princípio, ou dos principais fundadores e adeptos da religião do progresso científico, que triunfou no século XIX. Com ideias de organização e revolução social.
Mas posteriormente, no terceiro momento, nós vamos aprofundar mais essas observações. Outra influência marcante na constituição de sua teoria, né, e de sua vida acadêmica foi a influência ou a parceria que ele exerceu com Santo Simão. Sobre essa parceria, Comte escreveu em uma carta em 1818 essas observações. Pela cooperação e amizade de um desses homens que vem longe nos domínios da filosofia política, aprendi uma multidão de coisas que em vão procuraria nos livros. E no meio ano durante o qual estive associado a ele, meu espírito fez maiores progressos do que faria em 3 anos, se eu estivesse sozinho. O trabalho desses 6 meses desenvolveu minha concepção das ciências políticas e indiretamente tornou mais solidária as minhas ideias sobre as demais ciências. Então, ele faz uma breve observação sobre a parceria, a influência que Santo Simão, que era também um socialista utópico, teve na sua carreira. Porém, menos de uma década depois, Comte separou de Santo Simão em razão dessas discordâncias de ideias. E nessa ruptura dessa parceria, ele publicou uma obra intitulada Os Planos de Trabalho Científico Necessários à Reorganização da Sociedade. Então, aqui era o primeiro trabalho da filosofia positivista de Comte, né? Quando ele leva a ideia de que era necessário uma reorganização ou uma ordem social para que existisse um progresso científico na sociedade de uma maneira geral. Logo em seguida, Comte começou a elaborar as lições do curso de filosofia positivista, em 1826. Isso também é determinante, é um marco determinante na vida e obra de Auguste Comte. O projeto de aperfeiçoamento da sociedade, então, que era um dos principais objetivos da filosofia positivista de Comte, gerava em várias questões, né? Ele era um projeto de aperfeiçoamento da sociedade humana contra as interpretações negadoras da realidade. Foi a razão que levou Comte a lançar o positivismo e a sociologia. E o seu positivismo é o triunfo da nova mentalidade científica. Então, ele segue as obras nessa ordem cronológica. Então, ele vai falar da filosofia social, os obscuros da filosofia social, curso de filosofia positivista, ou positiva, quer dizer, discurso sobre o espírito positivo, discurso sobre o conjunto do positivismo, sistema de política positivista, apelo aos conservadores e síntese subjetiva. Então, mais ou menos, essas são as obras principais da filosofia positivista de Comte. A partir de 1846, toda a sua obra e toda a sua vida passaram a fazer sentido no ponto de vista religioso. Comte passa a se dedicar à ideia de uma nova religião para um estado positivo, ou sociedades de estado positivo. E isso gerou um desligamento do magistério e o abandono do catolicismo. Assim, ele passa a fundar a religião da humanidade.
E esse é um momento crucial de sua carreira, né? Ele abandona a filosofia de fato e a vida acadêmica, passando a se dedicar ao sentido mais religioso, ideológico do positivismo, em síntese. No segundo momento da nossa aula, vamos apresentar as principais ideias e as concepções do método positivista, a ideia de evolução social das sociedades e a teoria dos 3 estados, que é a base de toda a teoria, resumidamente, kantiana. Então, o que seria, de fato, o método positivista? Ele é um conhecimento com base na razão e na experiência. Então, todas essas questões epistemológicas vão girar em torno de algo mais concreto e empírico. Kant afirma que os fenômenos sociais devem ser percebidos como os fenômenos naturais e explicados a partir de uma comprovação empírica. Isso vai modificar toda uma forma de pensamento, até porque vocês viram no início, ali na parte da biografia da vida dele, que as principais influências dele eram pesquisadores ou cientistas da natureza, físicos, matemáticos, astrônomos. Então, ele transporta essa parte das ciências exatas para uma análise da sociedade. O saber humano, de certa forma, então, pode ser sintetizado segundo os princípios dotados como critérios de verdade para ciências exatas e biológicas. Então, os critérios da verdade que são impostos ou colocados nas ciências exatas devem estar presentes nas análises sociológicas e dessa nova ciência que estava surgindo, que era a sociologia. A partir desse momento, a ideia dos fenômenos sociais devem ser reduzidos, mas devem ser, ele não utilizaria essa palavra reduzido, ele utilizaria a palavra sintetizado ou organizado como leis gerais aos moldes da física, por exemplo. Para Kant, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia. Então, a sociologia ela surge para tratar os estudos da sociedade de forma mais objetiva e empírica. E o objetivo geral dessa nova ciência positivista ou positiva é a planejamento e organização social e política da sociedade. Dessa forma, nós devemos deixar algumas questões claras que vão estar presentes tanto na teoria de Kant como Durkheim, que vai ser o nosso próximo autor, que também está escrevendo ou que está associado ao positivismo. Então, esses 2 autores, esses 2 sociólogos, eles vão tratar de elementos principais para as premissas básicas das ciências sociais. A primeira premissa básica é que os fenômenos sociais são regidos por leis naturais, como eu já havia dito, que são independentes e invariáveis, tal qual, segundo eles, os autores positivistas, os fenômenos naturais. Desse modo, dessa maneira, os mesmos procedimentos, métodos e modos de explicação da natureza aplicam-se aos fenômenos sociais. Isso vai estar presente tanto na teoria de Kant quanto na teoria de Durkheim. E o terceiro postulado, ou a terceira premissa da sociologia positivista, de uma maneira geral, seria a função do sociólogo consiste apenas em descrever, observar e predizer os fenômenos sociais, a partir de uma concepção imparcial, neutra da realidade, ou seja, isenta de qualquer perspectiva ideológica ou sociológica, ou axiológica. Esse terceiro postulado, ele gera
uma grande controvérsia nos autores clássicos da sociologia. Vocês vão ver posteriormente em Weber, em Marx principalmente, a ideia de que a defesa da neutralidade seria uma defesa ideológica. Então, a ideia de defender a neutralidade é ideológica, ou seja, não existe neutralidade. Partindo dessas premissas básicas da sociologia ou da sociologia positivista, que vão estar presentes tanto em Comte quanto Durkheim, Durkheim vai aprofundar os estudos a partir desses primeiros postulados que nós estamos vendo aqui em Comte. Um desses principais postulados seria o movimento evolutivo das sociedades. Então, Comte observa que é necessário um movimento, uma evolução da sociedade. A sociedade ela precisa evoluir. Para isso, é necessário 2 movimentos vitais. E ele identifica esses movimentos vitais na sociedade, assim como movimentos da física. Ele vai denominar como dinâmico o movimento que representa a passagem para formas mais complexas de existência, como a industrialização nas sociedades mais complexas. E de estático, o movimento responsável pela preservação dos elementos permanentes de toda a organização social. Ou seja, para conservar os progressos da sociedade, era necessário um movimento estático de estabilidade social, política e econômica. Isso vai trazer várias implicações do ponto de vista ideológico, que nós vamos ver no terceiro momento, tá? Mas vamos guardar esses pontos principais. Então, todas as sociedades precisam evoluir. E a teoria dos 3 estados vai mostrar os diferentes estágios evolutivos da sociedade. Então, todas as sociedades precisam chegar a um estado positivista, ou um estado positivo ou científico. Para isso é necessário esses movimentos vitais que Comte nos coloca. E são eles o dinâmico, que faz o processo de evolução da sociedade, e o estático, que é o processo de estabilidade dos progressos sociais. Então, dessa forma, a estática social é o estudo de cada elemento da natureza humana, a afetividade, a inteligência e as atividades. Esse estudo, ele vai além das características, as influências, a reciprocidade desses elementos e a necessidade que eles reajam à sua formação. A dinâmica social estuda como esses elementos evoluem e estão sempre interligados. Estuda também as transformações das sociedades humanas, tendo sempre presente a consciência da evolução histórica. Então, ele também utiliza a história para demonstrar empiricamente as evoluções sociais. Então, esses 2 estudos vão detectar esses momentos, os momentos de dinâmico e o momento estático das sociedades, de uma maneira geral. Então, é necessário sempre aplicar esses estudos para identificar em que estágio evolutivo alguma sociedade estudada está, né? Segundo o método positivista comtiano. Então, no slide 22, vocês conseguem perceber a superioridade mental do estado positivo. E aqui os estágios evolutivos da sociedade. Então, o estado teológico ou fictício, ele é um estado primário no sentido evolutivo. Historicamente, ele estava presente em sociedades como do Egito antigo.
o determinante histórico, ou o exemplo histórico que é indicado nas teorias. Então, nesse tipo de estado social, está presente o fetichismo, o politeísmo, o monoteísmo, ou seja, as explicações elas estão centradas no divino, no transcendental. No segundo estado, que é o estado social metafísico ou abstrato, ele é intermediário ao estado positivo ou real. Então, é necessário que as sociedades ultrapassem essa forma de mentalidade social para chegarem ao estado positivo ou real. Nesse estado metafísico ou abstrato, as explicações elas são filosóficas e sem comprovações empíricas. Nesse sentido, elas são abstratas. Quando eu falo explicações, eu estou falando das explicações do conhecimento e da realidade social. E o estado positivo, o estado social positivo ou real, também pode ser identificado em algumas bibliografias como o estado científico, né? Ele é a subordinação da imaginação à observação. Então, a imaginação ela deve estar de acordo com a observação empírica da realidade social, do relativismo, da previsão racional e da invariabilidade das leis naturais. Então, não existe variação nessas leis naturais, ou seja, também não existe variação das leis sociais. Explicando especificamente os princípios que reagem à teoria dos três estados, né, nós podemos dizer que esses estágios são estágios evolutivos, né? Então, a primazia de todas as partes, sendo que fenômenos sociais particulares são analisados num contexto global em que pertencem. Então, é necessário que o pesquisador positivista, né, ele tenha uma noção da sociedade em que ele está estudando, inserida em um todo evolutivo e social. Né? O progresso dos conhecimentos humanos, dessa forma, passa de geração em geração. Portanto, existe coerência lógica entre os estágios do saber de uma sociedade e a sua organização social. Essa coerência lógica pode ser determinada e definida por leis sociais aos moldes das leis naturais, ou seja, leis sociais invariáveis, podemos dizer dessa forma. Os seres humanos são iguais em todos os tempos e lugares, independente do gênero, que era a palavra que ele não utilizava, mas independente de ser homem ou ser mulher, independente da etnia ou de raça, porque todos os povos têm idêntica constituição biológica e o mesmo sistema cerebral, ou seja, todos os povos precisam traçar um processo evolutivo semelhante. Então, a comparação se dá de forma invariável a esses quesitos, como gênero, raça, etnia, questão cultural. Preocupado com essa ideia da máxima objetividade em todos os estudos científicos, ele colocou a matemática na base dos estudos do homem social. Então, a matemática ela seria o instrumento básico para a identificação dos fenômenos sociais. E a sociologia seria uma ciência natural das sociedades. Foi denominada em vários pontos como física social, e para determinar que essa ideia de que ela era uma ciência não humana e sim uma ciência natural. Ou seja, o papel da sociologia para Comte é identificar as leis gerais de cada sociedade e das sociedades da humanidade de uma maneira geral.
a proposta de racionalizar a nova ordem de conhecimento encontra-se como solução para a desorganização social que se instalava na Europa, particularmente na França, no pós-Revolução Francesa. Tá? Comte, ele é oriundo do pós-Revolução Francesa, então na sua juventude ele viveu na França pós-revolucionária e isso incomodava-o muito, pelo fato de que existia, no ponto de vista de Comte, uma desorganização, ou seja, uma bagunça geral na sociedade francesa. E isso era fruto dos processos revolucionários liberais franceses. Então vocês podem ver que existe aqui uma ordem dos conhecimentos necessários para essa sociedade de estado positivo, que seria a moral, né, a moral coletiva, que vai manter a sociedade unida e vai manter a ordem da sociedade, a sociologia, a biologia, a química, a física, a astronomia e a matemática. Todas essas ciências naturais geram a moral, e a moral ela pode ser identificada de forma invariável a todas as sociedades. Então, todas as sociedades que vão evoluindo para uma moral específica, segundo o ponto de vista do positivismo kantiano. Agora nós vamos entrar no terceiro momento da nossa aula. Nesse momento nós vamos iniciar a ideia do positivismo ideológico para Comte, com ressonância na Europa e no Brasil. Né? Depois nós vamos assistir o vídeo Positivismo no Rio de Janeiro, da Belle Époque, de 9 minutos. Esse vídeo faz uma referência à teoria dos 3 estados, do ponto de vista da organização da sociedade em Comte, e como isso se aplicou, de fato, no Brasil. Como a elite intelectual brasileira, no Segundo Império, defendeu essas ideias de organização da sociedade, modernização da sociedade, a defesa do fim da estrutura imperial e o fim do império, o início da república. Então, todas essas consequências históricas, práticas e empíricas que o positivismo filosófico ocasionou no mundo, né, de fato. Nesse momento, depois desse apanhado geral da sociologia ideológica, nós vamos fazer uma relação, uma síntese dos conceitos trabalhados e dos principais temas trabalhados na aula, e vamos encaminhar as próximas ideias nas aulas seguintes, que seria a sociologia em Durkheim. E nós, nesse ponto, nós seguimos, então, com a ideia do positivismo. O positivismo ideológico em Comte, ele trazia uma grande preocupação com a manutenção da defesa das leis e do progresso dentro da ordem social. Por esse motivo, o positivismo kantiano foi apropriado pelo pensamento conservador político. E isso a gente vê nitidamente na política brasileira até meados das primeiras décadas do século XX no Brasil. O terceiro tema básico da filosofia de Comte é a defesa de uma reforma das instituições. Assim, a sociologia passou a ser um instrumento de organização social, ou seja, um instrumento prático e não um instrumento científico somente de análise. Então, quando Comte falava na neutralidade das ciências sociais, ele não aplica ela de fato, porque ele rompe com esse ciclo de análise sociológica neutra para intervir diretamente na organização da sociedade. A sociedade precisava ser organizada do ponto de vista de Comte, e ele buscava mecanismos ideológicos, políticos, para
gerar essa organização da sociedade. Nesse ponto de vista, a sociologia passou a ser esse instrumento de organização da sociedade e para que as sociedades atingissem a evolução para o estado positivo. Nessa busca por organização da sociedade, Comte vai fundar a religião da humanidade. A religião da humanidade trata da ideia de exclusão da revolução social, instalação de um pacto social entre as classes sociais. Existiam grandes conflitos na época, e vocês podem ver isso no livro Um Toque dos Clássicos, quando fala das revoluções de 1870 ou da década de 70 do século XIX, e o posicionamento de Comte a partir dessas revoluções. Ele estava extremamente incomodado com a classe trabalhadora francesa, que estava buscando organizar movimentos sindicais e movimentos, muitas vezes, conflituosos com o Estado. Então, isso existe. Para uma sociedade de Estado positivo, que ele defendia, era necessário, então, a implementação de um pacto social entre as classes sociais, ou seja, respeitando a divisão social do trabalho, cada um deveria seguir as suas posições sociais sem questionamentos. E essa nova religião também defendia que era necessário instituir uma nova ideia de igreja, ou seja, eliminava a ideia de Deus, do transcendental, e implementava a ideia da conhecimento científico para a explicação de todo e qualquer aspecto da sociedade. Então, a religião kantiana teria de complementar simultaneamente o sentido da inteligência e da ação do ser humano, ou seja, pela ciência e pela moral. Então, a inteligência do ser humano era um aspecto evolutivo da sociedade para chegar ao estado positivo, e a moral, ou seja, a ação do ser humano, também é um aspecto importante. É necessário que se tenha conhecimento científico e moral rígida para que a sociedade evolua para o estado positivo. Postulado da sociedade positiva, então. O postulado principal dessa sociedade positiva que Comte vai defender é a formulação sagrada do amor por princípios e a ordem por base e o progresso como objetivo. Então, todas as pessoas que defendiam o positivismo levavam esse slogan com eles. O amor por princípio, a ideia de coesão social, que vocês vão ver fortemente em Durkheim na próxima aula. A ordem por base, ou seja, as pessoas que compunham essa sociedade deveriam respeitar as leis, e o progresso por objetivo. A ideia do progresso científico, o progresso econômico, a partir das evoluções tecnológicas oriundas da segunda revolução industrial e do capitalismo. Como nós vimos na última aula, esses processos das revoluções industriais, nas 3 etapas da revolução industrial, tiveram ressonância direta em todos esses clássicos da sociologia, tanto do ponto de vista político, com a Revolução Francesa, quanto do ponto de vista econômico, com a Revolução Industrial. Aqui no próximo slide, no slide número 30, vocês podem ver como eram as igrejas positivas. Então, elas eram cheias de símbolos. Existiam cadeiras, o altar era composto por figuras de cientistas. Então, a estrutura dessa igreja da humanidade era semelhante à estrutura da igreja católica,
porém era como se fosse um clube cívico, com várias bandeiras e com culto a vários cientistas. Então a ideia de que o ser humano ele é capaz de impulsionar a evolução da sociedade, sem apelar para as explicações transcendentais e teocêntricas. No Brasil, o positivismo, do ponto de vista ideológico e prático, teve forte ressonância dos militares brasileiros, ou seja, na Academia Militar do Rio de Janeiro, e sobre os intelectuais brasileiros, entre eles Benjamin Constant, um dos criadores da Sociedade Positivista do Brasil, e Miguel Lemos, o fundador da Igreja Positivista do Brasil no Rio de Janeiro. Esses autores defendiam vários processos de transformação social. O movimento que instaurou a República no Brasil, em 1889, sob o slogan de ordem e progresso, ele é todo de fundo positivista. Agora no vídeo nós podemos acompanhar essa evolução e essa ressonância e essas transformações na sociedade e que os positivistas brasileiros desempenharam. Se vocês me pedissem para contar a história do final do Império Brasileiro do ponto de vista das elites intelectuais, enfim, dos homens que pensaram, que discutiram, que refletiram sobre os problemas da sociedade brasileira do final do século XIX, eu diria que essa história pode ser contada de duas maneiras. A primeira maneira seria mais tradicional, ou seja, de a gente tentar encontrar quais foram as correntes de pensamento, de ideias, que serviam de base para a contestação da ordem imperial, baseada na monarquia e na escravidão. Uma outra maneira de contar essa história seria a gente procurar entender a inserção desses homens. Se houve uma geração contestadora, que a historiografia denomina de geração 1870, essa contestação estava baseada em quê? Quais eram de fato, a agenda, questões que norteavam a ação desses homens, dessa geração de intelectuais que estará à frente do regime republicano brasileiro. E o melhor exemplo que eu posso dar de intelectuais dessa chamada geração 70 me parece ser os chamados positivistas. A crise da sociedade brasileira do final do século XIX, a crise do império, a crise da escravidão, representava a passagem de uma etapa que eles denominavam uma fase metafísica para uma fase que eles denominavam positiva, ou seja, uma fase em que as sociedades eram governadas a partir de ideias filosóficas, abstratas, para uma fase em que as sociedades deveriam ser governadas a partir de princípios científicos. Portanto, o projeto positivista era um projeto que valorizava a ação de determinado tipo de intelectual. Os cientistas dos seus mais variados tipos, médicos, engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, esses seriam os intelectuais que promoveriam a modernização ou a reorganização da sociedade. O positivismo, conforme a formulação do filósofo francês Auguste Comte, se desdobraria em três dimensões, Uma dimensão política, uma dimensão filosófica e uma dimensão religiosa. O movimento positivista ele foi dividido em um grupo chamado ortodoxo, adepto da concepção
religiosa, vamos chamar assim, do positivismo, e um outro grupo chamado heterodoxo, que valorizava a ideia de um governo baseado na técnica. Os positivistas, né, se colocavam entre duas vertentes do pensamento e da ação política brasileira da época, e entre os conservadores, que defendiam a permanência da ordem tal qual ela estava estabelecida, e os liberais, que propunham algumas reformas de natureza política e de natureza econômica. Os positivistas defendiam o fim da escravidão, a república, reformas sociais, sobretudo reformas relacionadas à educação. O positivismo foi um movimento relativamente popular no Brasil. Tanto é que o lema positivista está gravado na bandeira da República. Embora o positivismo tenha, então, tido uma ampla repercussão social, o reduto dos positivistas, a principal instituição de difusão e de propagação do positivismo no Brasil foram as escolas de engenharia. Na verdade, a criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874, resulta da separação do ensino militar e do ensino civil da engenharia. Entre 1870 e até a década de 20, o positivismo se constituía numa doutrina quase que oficial. Essa presença institucionalizada do positivismo, obviamente, teve repercussão na formação de toda uma geração de engenheiros. Eu poderia aqui citar vários exemplos de engenheiros que tiveram um papel fundamental nas transformações políticas, econômicas e institucionais do período republicano. Talvez o mais famoso deles seja o Benjamin Constant, porque ele vai deixar uma marca muito importante para a história da educação brasileira, porque vai implementar algumas reformas do ensino no regime republicano. Se estabeleceu a separação entre Estado e Igreja no Brasil, né? O ensino laico deveria ser um tipo de ensino baseado estritamente em princípios e em ideias científicas. No período republicano, haverá uma grande expansão do ensino superior, propiciada justamente por esse princípio de liberdade do ensino proposto pela reforma Benjamin Constant. Durante o Império, a elite intelectual e a elite política brasileira era formada majoritariamente por bacharéis em direito. Portanto, a crítica que os positivistas, sobretudo os engenheiros, faziam aos bacharéis era uma crítica à própria ordem política herdada do Império e que deveria ser renovada e transformada durante a República, com a ascensão dos engenheiros ao poder do Estado brasileiro, né? A constituição de uma elite técnica. Também vai, de certa maneira, repercutir, não mais do modo como isso aconteceu durante o Império, que o positivismo era doutrinária, tanto é que na década de 80 foi criada no Rio de Janeiro uma igreja positivista, mas a ideia de que esses profissionais técnicos científicos deveriam se constituir como uma elite técnica responsável pela modernização do país é uma herança, né, que a influência do positivismo teve na própria constituição dessas profissões no Brasil. Tudo através da atuação, né, dessa geração de engenheiros formados sob a influência do positivismo. Eles foram muito atuantes nas reformas urbanas, reformas sanitárias, construção da infraestrutura, né, do país, estradas de ferro. E alguns personagens desse período, né, como o Pandiaca Loja, por exemplo, que foi o principal ministro, né, à frente da pasta da agricultura, vão ser responsáveis, né, por essa modernização material e modernização institucional que se faz durante a chamada Primeira República. Um dos principais legados, então, dessa geração de engenheiros, educadores, influenciados pelo positivismo, foi a institucionalização do ensino técnico no Brasil, né? Que antecedeu a própria organização do ensino secundário, né? Na década de 20, né, portanto, antes da famosa reforma Capanema, que é do final da década de 30, início da década de 40, o ensino técnico já estava se organizando nacionalmente. É possível perceber a presença
de intelectuais que sofreram a influência do positivismo, inclusive o próprio Celso Sukov da Fonseca, que era um engenheiro, né, formado, né, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, evidentemente estava imbuído, né, dessa ideia de reforma social através da educação técnica, através da educação científica. Então, como vocês podem ver, o vídeo faz referência à teoria dos três estados, sobre o ponto de vista kantiano e a aplicabilidade dele na sociedade brasileira. Ou seja, era necessário algumas reformas sociais e políticas e existia um conflito de interesses entre dois tipos de positivistas, os bacharéis em direito e os engenheiros. Então, nesse sentido, esses ideais positivistas reorganizaram a República, reorganizaram a sociedade brasileira com a ideia política da fundação da República. A síntese dos conceitos trabalhados em aula, então. Nós trabalhamos aqui com a biografia de Comte, as principais teorias ou principais escritos, parcerias e influências do autor para a formulação do positivismo. Posteriormente, o método positivista sobre a ótica de Comte, ou seja, a teoria dos três estados, os movimentos vitais da evolução das sociedades. E o último item, o positivismo ideológico, com ressonância no Brasil e no mundo. Esses fatos, eles compõem, então, essa escola fundadora da sociologia, a escola positivista. E nós vamos ver a continuidade dessa escola fundadora do positivismo em Durkheim. E vocês vão poder observar as rupturas que Durkheim fez com Comte para formular a sua própria sociologia científica de fato. Durkheim ele vai centralizar seus estudos numa organização da metodologia positivista na aplicação dos estudos da sociedade. Então, eu gostaria de que vocês avaliassem essa aula e também que eu avaliasse o andamento e a concepção e a compreensão de vocês sobre essas duas aulas da sociologia a partir do espaço virtual denominado Banco de Dúvidas. Nesse banco de dúvidas vocês podem tirar dúvidas sobre pontos da nossa videoaula, sugestões, ideias e alguma discussão, algum debate. É importante que as videoaulas fiquem bem claras, no sentido que vocês possam compreender esses autores na continuidade deles e na ruptura deles. Existem grandes continuidades e grandes rupturas nos clássicos da sociologia. E é necessário que vocês compreendam essas rupturas e essas continuidades para conseguir compartilhar e observar a sociologia e a filosofia, o conhecimento filosófico e o conhecimento sociológico. E, consequentemente, as rupturas da sociologia em relação à filosofia e as continuidades da sociologia em relação à filosofia. Então, era isso. Ficamos, então, na próxima aula, na videoaula 3, com o positivismo de Durkheim. Um abraço e espero vocês
no banco de dúvidas.